Olá, estamos aqui para mais um Birosca News, edição de quinta. Essa semana tem acontecido várias coisas, mas eu queria fazer menção a uma delas especificamente, que é o título que eu dei a esse vídeo e que também anunciei mais cedo, que é a tentativa patética do presidente da República de desviar os assuntos que realmente importam nesse país, como, por exemplo, a tristeza patética do governo dele, e eu vou falar um pouco sobre isso, ressuscitando uma fake news, uma trollagem, que é essa história de que a esquerda ela quer descriminalizar a pedofilia, a esquerda quer que a pedofilia seja reconhecida como uma opção sexual ou alguma coisa desse tipo. Em primeiro lugar, né, eu queria chamar a atenção para o fato de que toda a carreira do Bolsonaro é feita em cima de trollagens. E aí, para quem não é muito afeto ao conceito, trollagem é quando você cria uma notícia absurda e isso viraliza, ainda que seja para criticar. Foi assim que ele construiu a carreira dele, foi assim que ele começou a aparecer no Super Pop lá da Luciana Gimenez, alguma coisa assim. Falando coisas absurdas, patéticas e estapafúrdias, e isso gerava mídia, e isso gerou a figura do Bolsonaro. Como o governo dele é alguma coisa absolutamente patética, como a economia está em frangalhos, e isso a revelia da Covid-19, como tudo dá errado, até o grande paladino do ministro da Justiça saiu jogando várias bombas em cima do governo, ele então tem essa necessidade de continuar fazendo o que ele sempre fez, para que ele possa ter alguma relevância na mídia, ele vem com alguma coisa absurda. Quando não é ele, é a Damares, né? Também contratada para falar coisas absurdas. E nesse caso estão os dois juntos, porque o tweet que ficou viralizando aí do Bolsonaro é ele falando de que o Ministério da Damares propôs um projeto de lei para aumentar a pena da pedofilia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão penal e de aumento de pena na segunda parte do vídeo, mas na primeira parte eu queria falar sobre essa coisa meio blogueirinha do presidente da República, de ficar inventando assunto para poder ter alguma relevância na mídia, ter alguma relevância política, já que projetos e ações é justamente o que ele não tem. Então, o que ele está querendo desviar? Que assunto é esse que ele está querendo desviar? E eu, inclusive, nem compartilhei, nem para criticar esse tweet do Bolsonaro. Vamos lá, vamos enumerar algumas coisas que estão na ordem do dia aí do Bolsonaro para ele querer desviar tanto o assunto. A gente tem o caso do Queiroz. De novo, o cara que há 200 anos trabalha com a família do Bolsonaro e que é acusado de chefiar um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio envolvendo pelo menos um dos filhos do Bolsonaro, o senador da República. Senador este cujo advogado, depois do episódio ex-advogado, que escondeu o Queiroz na casa / escritório no interior de São Paulo. A gente já falou sobre isso um outro dia. O desastre que é a atuação brasileira do governo central com relação ao Covid. O Brasil vai passando aí de mais de 60 mil mortos por causa do Covid-19. E toda a ação do governo, que era falar da bendita da hidroxicloroquina, é uma grande piada, desmentida por qualquer pesquisa que já tenha sido feita sobre o assunto. E nesse sentido, vale somar também o desastre ambiental e ambas questões, desastre ambiental e a Covid-19 no Brasil. O Brasil, mais uma vez, vem sendo mencionado em instâncias internacionais, de novo, como um par internacional. União Europeia, China, por exemplo, a União Europeia ameaça não validar o acordo da União Europeia com o Mercosul por causa da questão ambiental. A China já vem cortando a importação de alguns frigoríficos brasileiros que exportavam carne para a China, ironicamente, por causa do Covid, a China não está querendo importar carne do Brasil.
Mas não é só isso, tem mais coisa aí para poder desviar a atenção da imprensa e do próprio engajamento da militância, seja da militância bolsonarista, seja da militância anti-bolsonarista, que é a questão da volta da CPMF, imposto este, ou contribuição social, enfim, que na última eleição foi mencionado várias vezes no sentido de que todos os candidatos que queriam ter um mínimo de capacidade de vitória se afastaram terminantemente da ideia de se voltar com a CPMF e, durante esse atual desgoverno, mais de uma vez foi mencionada a coisa de que não seria adotada a CPMF. Pois bem, o ministro Paulo Guedes está aí com a proposta de voltar com a CPMF num outro formato, renovado, enfim, uma CPMF 2.0, mas no final das contas é isso, aumento de tributação em cima da classe média brasileira. Isso para não falar, né, que desde que o Bolsonaro foi diagnosticado positivo para o Covid-19, algumas pessoas começaram a fazer brincadeiras no Twitter, por exemplo, desejando boa sorte para o vírus, e o ministro da Justiça dá uma declaração absolutamente patética, dizendo que aquelas pessoas que desejassem a morte do Bolsonaro ou estivessem brincando, zoando no Twitter, desejando força ao vírus, alguma coisa assim, poderiam ser enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Isso é tão patético, isso é tão... É isso, a palavra é essa, é bizarro, é patético. Não é? As únicas palavras com as quais eu consigo definir um ministro da Justiça fazendo ou prometendo fazer alguma coisa desse tipo. Pois bem, trollagem à parte, é importante a gente mencionar, e eu acho que foi o Guilherme que comentou aqui, não é? Que na verdade tecnicamente nem existe a figura da pedofilia, o que existe é o estupro de vulnerável, né? Mas de qualquer forma, essa ideia de que se quer descriminalizar o estupro de vulnerável é algo que já foi utilizado como fake news em mais de uma eleição. Aliás, em toda eleição aparece essa fake news para tentar angariar votos, né, de algumas pessoas desavisadas que acham que, bom, eu não vou votar em fulano de tal, porque se eu votar em fulano de tal, ele vai descriminalizar a pedofilia, o que é algo absolutamente absurdo. Agora, se a gente quiser realmente tratar seriamente de crimes de natureza sexual, como, por exemplo, o estupro de vulnerável ou o estupro em geral, se isso fosse tratado de maneira séria, certamente não é com a proposta de aumento de pena, seja que o então deputado Bolsonaro propôs, seja o que está sendo proposto agora pelo Ministério dos Direitos Humanos. E por que aumento de pena não resolve essa história? Porque tem pelo menos 200 anos, e na verdade tem um pouco mais que isso, que a gente já sabe que aumentar pena não resolve o problema nunca resolveu o problema de criminalidade. O que resolve o problema de criminalidade, se a gente fosse tratar de maneira séria, é a certeza da punição. Ora, num país no qual não há certeza de punição com relação a crimes de natureza sexual, e eu estou dizendo isso por quê? Porque também não há certeza com relação à punição a crimes contra a vida, não é? Porque a nossa política criminal ela é feita para prender gente por causa de 8 gramas de maconha, 10 gramas de maconha, como a gente falou, salvo engano, no último Birosca News. Quanto tempo e dinheiro públicos são gastos com inquéritos, processos e encarceramento de pessoas por causa de 8 gramas de maconha, 10 gramas de maconha? Ou seja, todo tempo e dinheiro públicos que poderiam ser utilizados para coibir, investigar e punir pessoas que cometem homicídio ou estupro, seja estupro de vulnerável, seja estupro de pessoas maiores e capazes, está sendo gasto com coisas que não precisariam estar sendo gastas. Ninguém é favorável, ninguém em sã consciência é favorável a que não se punam esses crimes. O que na verdade acaba acontecendo, no entanto, é que nós estamos punindo coisas que são absolutamente dispensáveis. Nós gastamos dinheiro público com coisas que são absolutamente dispensáveis, né? Prender
como ficou presa aquela mulher por causa de 8 gramas de maconha, prender como ficou preso aquele cara por causa do furto de 2 shampoos, é algo absolutamente nonsense. Se nós tivéssemos muito dinheiro sobrando, né, e percebam, nem estou indo na questão da constitucionalidade, da questão do crime de bagatela, estou falando só de uma perspectiva, ou furto de 2 melancias, como o Paulino falou. Eu estou falando de um ponto de vista meramente econômico, porque nós não temos tempo e dinheiro públicos infinitos. Se nós realmente queremos coibir esse tipo de criminalidade, para falar especificamente do tweet de trollagem do Bolsonaro, se essa fosse uma questão para ser tratada de maneira séria, o que nós estaríamos fazendo é mudando a lógica do sistema penal para parar de punir a dona que foi pega com 8 gramas de maconha para gastar todo esse tempo e dinheiro públicos para punir o cara que está estuprando ou que está fazendo pornografia infantil, vendo pornografia infantil, mas nós não fazemos isso. Aliás, menos de 10% dos homicídios no Brasil chegam a ser julgados. Então, nós estamos indo nessa história besta para agradar a plateia, né, de rotular o crime de crime hediondo. Então, na verdade, toda vez que aparece um escândalo desses, vem algum deputado e fala: vou propor agora que esse crime seja um crime hediondo. Ou vou propor dobrar a pena, triplicar a pena. Ora, alguém realmente, no Brasil, deixa de praticar homicídio porque a pena vai ser, ao invés de ser de 20 a 40 anos, vai ser de 60 anos, vai ser de 90 anos? Num país em que menos de 10% das pessoas que cometem homicídio são presas e condenadas? Ninguém. Então, de um lado a gente vai ter o desvio de toda a opinião, da discussão da opinião pública para algo que é um falso problema, enquanto o país enfrenta a maior epidemia de maneira desastrosa em todos os aspectos, desde o aspecto sanitário até a questão econômica, com inclusive a questão de em plena estagnação econômica, em pleno PIB negativo, muito negativo inclusive, está se falando em criar mais um tributo. Enquanto isso, como está lembrando também o Paulino, crimes de colarinho branco, homicídio, estupro, nada disso é punido. Porque, na verdade, nós estamos gastando tempo e dinheiro público prendendo a Dona Maria porque ela foi pega com 8 gramas de maconha. Isso não é sério. Essa discussão não é séria. E aí, quando a gente realmente quiser discutir seriamente criminalidade no Brasil, a gente vai ter que começar a pensar em coisas desse tipo. Né? Em que realmente a gente quer que o dinheiro público e o tempo público de polícia, juiz, promotor, etc., sejam gastos dentro dessa estrutura. Porque certamente não é ocupando o judiciário com 8 gramas de maconha que a gente vai resolver a criminalidade nesse país. Pois muito bem. Todos os vídeos desse canal, desse programa aqui do Birosca News, ficam disponíveis logo que eu encerro. Eles vão ficar disponíveis no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e o áudio depois é colocado também disponível em podcast em várias plataformas como Spotify e o Deezer. Eu queria agradecer a todas e todos que estão acompanhando aí essas nossas divagações. E na segunda-feira eu vou voltar às 19 horas para falar também sobre algum próximo absurdo, alguma próxima coisa bizarra que acontecer aqui nesse país. Por aqui eu vou ficando, e se você mora no Brasil, parabéns, bem-vindo a essa Birosca. Gente, até a próxima.